ou Filemon, capítulo 1. Educare. Esta carta faz parte de um delta formado pelas outras duas. Aos Colossenses, nós falamos isso, inclusive, quando estudamos Colessaiá. Aos Efésios, quando estudamos Efésiá, que é, na verdade, a todas as escolas da Ásia, ao invés de ser Efésios, ou a Laodiceia, como nós revelamos na carta aos Efésios. E alguns pensam que esta carta aqui, ao invés de aos Efésios, é que seja a carta perdida aos Laodicenses. Sinceramente, discordo. É possível que a carta aos Efésios seja aos Laodicenses, mas essa aqui está de fato objetiva, com um propósito bem definido, que é de fato a uma pessoa, a Filemon e também a escola de Jesus em Laodiceia ou em Colosso. Mas isso não faz dessa carta a carta perdida e encontrada agora a Laodiceia. Preste muita atenção para entender. Filemon era dono de escravos. Nós estávamos ainda no tempo da escravidão. Tempo esse que ainda existe em muitas partes do mundo. E ele era mestre da escola de Colossos, ou Laodiceia. A sua casa, a casa de Filemon, era uma escola de Jesus na Ásia. Onésimo foi escravo de Filemon. Mais do que funcionário, um escravo. Por certo, pelo fato de Filemon ser um cristão verdadeiro, de integridade, de caráter, tratava seus escravos bem. Eram escravos, segundo a lei, ele era dono deles, patrão deles, mas tratava eles bem. Mais tarde, Onésimo, que é o escravo de Filemon, se tornou mestre de Éfeso. Já as tradições dizem que ele foi mestre de Bereia. Onésimo foi assassinado por causa da verdade. Foi um mártir por causa da verdade. Portanto, por mais que ele cometeu erros aqui, não sabemos os motivos. Veja que ele de fato se entregou ao Criador e passou a ser uma pessoa excelente. Foi Onésimo quem levou as cartas aos Efésios, aos Colossenses e esta ao seu dono, patrão Filemon. Agora, olha que lindo isso. Imagina um escravo que foge e na fuga leva dinheiro seu. Dinheiro do seu dono, seu patrão. Até para poder fazer a viagem. Não é roubar, é ter dinheiro para viajar. E ele vai para Roma. E em Roma ele conhece Paulo. E através de Paulo ele conhece a verdade. E ao conhecer Cristo ele muda de vida. E agora Paulo diz para ele: quem era o teu dono? O meu dono é Filemon. Ah, mas Filemon é nosso irmão, fráter, cristão. Eu conheço muito bem. Eu trouxe ele para a verdade. Sabe o que? Vou escrever uma carta para que ele te receba de novo, contando que agora você é um irmão arrependido pelo que fez. Quem entendeu? Que lindo isso. Essa é a história dessa tão pequena carta objetiva de um capítulo. É linda. É uma história linda. Paulo escreveu esta carta entre 60 a 62 depois de Cristo, portanto também é uma das últimas cartas de Paulo. O objetivo da carta era convencer Filemon a aceitar o escravo Onésimo de volta, que fugiu para Roma e mais tarde se encontrou com Paulo e se tornou cristão. Paulo inicia. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o fráter Timóteo, a você, Filemon, um companheiro de trabalho que tanto amamos. Também a Sor, irmã Áfia, e o fráter Arquipo,
outro companheiro de missão e a toda a escola de Jesus que se reúne com você na sua casa. Então, sinagoga não era, templo não existia, só o de Jerusalém, que estava prestes a ser derrubado. Então, você que é do sistema, está chegando agora, aprenda, as reuniões eram feitas nas casas das pessoas, as escolas de Jesus e não casa de rituais. Educare. Áfia talvez fosse a esposa de Filemon, mais provável. E Arquipo provavelmente é o filho de Filemon. Como a tradição, como a cultura manda, citando o homem da casa, depois a esposa e os filhos. Paulo continua. A vocês todos da escola, que é em Colosso, Odisseia, graça e paz do Criador e Senhor Jesus Cristo. Sempre agradeço ao Criador por você, Filemon, pois ouço falar da sua fé e do seu amor por todos os cristãos. Nem só fé, nem só amor. Fé e amor. Desejo que o trabalho que procede da sua fé seja cada vez melhor, que evolua na sabedoria de Cristo. Saber do seu amor me tem alegrado muito. Por quê? Porque, embora fosse dono de escravos, era uma pessoa cheia de amor, que tratava muito bem seus escravos, seus funcionários. Bem como tem alegrado não só a mim, mas a todos os cristãos que ficam sabendo dos seus trabalhos, do seu comportamento. Mas, mesmo eu, sendo professor da verdade e tendo liberdade de fazer um pedido especial, venho por meio desta carta fazer um apelo com amor, em outras palavras, com humildade. O que é isso? Paulo está querendo dizer o seguinte, ele vai explicar sobre isso nos próximos versículos, mas eu vou adiantar. Eu sou professor da verdade, você é meu aluno, Filemon. Você é meu filho, Filemon. Filemon, embora você seja rico, empresário, dono de escravos, embora seja uma pessoa amável, que eu não tenho o que corrigir, refutar, mas você conheceu a verdade através de mim. E, de certo modo, como teu professor, como teu pai espiritualmente falando, eu poderia pedir para você, olha, eu tenho um pedido aqui, faça isso para mim. Mas eu não vou usar esse direito. Eu não quero impor nada. Eu sou teu professor, eu que te converti, eu que te trouxe para a verdade, eu que trouxe você para a vida eterna, então faça isso por mim. Ah, se os pastores e padres e papas e cardeais e líderes de hoje aprendessem com Paulo a ser Shaul, que significa pequeno. É grande e se faz pequeno. Ele é grande, eu sou teu professor, eu trouxe você para a verdade, mas se faz pequeno. Mas eu não vou ousar impor alguma coisa. Eu não vou te dar uma ordem. Eu quero te pedir educadamente, gentilmente, elegantemente, fazer um apelo aqui com humildade, com amor. Olha só que bonito. Que lindo essa forma de agir sem imposição, organicamente, que é como nós procedemos. Eu já estou velho, Filemon, e agora estou preso para ajudar ainda mais por causa de Jesus, por causa da verdade. Então peço em favor do meu aluno, meu filho Onésimo, que assim como você veio para a verdade através de mim, quem eu trouxe para a verdade enquanto eu estava preso, como estou agora ainda, revelare. Veja, eu trouxe para a verdade. Alguém pode colar no chat ao vivo, principalmente no gravado depois, os 3 links dos vídeos graus indispensáveis, ou até a lista de reprodução dos vídeos indispensáveis, que eu tenho uma lista de vídeos indispensáveis.
onde tem lá os 3 vídeos de verdade relativa e verdade absoluta. A Yasmin fez para nós. A Yasmin está aí. Se alguém da Bahia tiver, o Henrique, que é sempre rápido, aí o Luiz Guimarães. Tem uma lista de reprodução, graus indispensáveis, tem 3 vídeos, verdade relativa, verdade absoluta. Mas nesse compêndio da Bíblia, eu nunca falei na Bíblia Original Codex, desde o grau 146, o que é verdade na sua raiz. Então, pela primeira vez, eu vou falar sobre o que é verdade na etimologia. Revelare. A origem da palavra verdade possui delta fontes distintas, isto é, 3 fontes distintas. Primeiro veio do grego aletheia, que significa aquilo que realmente é. Você pode escrever aí aquilo que realmente é? Aí a segunda origem, do latim veritas, que significa o original, aquilo que é vero, aquilo que é real, aquilo que merece confiança, confiare. Então escreva aí, o original. E a terceira raiz é do hebraico emuná, que é o mesmo de fé e esperança. Olha só que interessante isso. Você sabia disso, que a palavra verdade vem da mesma raiz de fé e esperança? Por isso que dá no mesmo eu dizer você conheceu a fé ou você conheceu a verdade. Eu cheguei na fé ou eu cheguei na verdade. Eu conheci a verdade ou eu conheci a fé. Por isso que quando Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava dizendo eu sou o caminho, a fé e a vida. Por isso que nós chamamos Jesus de fé, cumprimento das promessas, especialmente a promessa feita 2000 anos antes dele para Abraão. Ele é o cumprimento dessa fé, nós veremos isso daqui a pouco. Toda a primeira Bíblia se cumprindo em Jesus no livro aos Hebreus. Então, emuná, esperança e fé, significa a confiança e a esperança, a fé em algo real. São essas 3 fontes do grego, do latim e do hebraico que deram origem ao entendimento que temos hoje sobre verdade. Por isso que não tem como conhecer verdade sem buscar o original. Que é o mesmo significado também da palavra integridade que nós vimos ontem. Muito agradecido, Kennedy. Paulo continua. Sei que Onésimo, seu escravo, fugiu após furtar dinheiro. Como eu disse no início, furtou para poder viajar. E não um roubo. Mas para poder comer, viajar, se deslocar até Roma. E com isso se tornou inútil para você. É um criminoso. Não produz mais, não trabalha mais, é um fugitivo. Insubmisso. Se tornou inútil. Olha a dualidade. Mas agora ele se arrependeu de verdade. Metanoia. E como um cristão verdadeiro, ele é útil. Olha a dualidade. De inútil passou a ser útil. Porque de fugitivo ele quer reconciliar. Ele quer reencontrar com seu passado, com seus erros. Ele quer fazer a verdadeira regressão. Não essa farsa da regressão psicológica, mas a regressão de voltar aonde errou como Zaqueu e corrigir seus erros. O maior erro hoje da cristandade falsa é cometer erros e fugir dos seus erros. O que eu mais vejo hoje são cristãos que tampam as lacunas do passado e por isso estão em depressão. E por isso vão ficar angustiados e não vão ser felizes. E por isso vão ficar doentes. E por isso tudo vai dar errado na tua vida. Porque você faz uma coisa errada aqui, aí você esquece, te dá amnésia e você segue como se nada tivesse acontecido. Aí erra de novo, segue e vai deixando erros em pessoas, em empresas, em grupos, em cidades. Vou dar um exemplo.
casa aqui, faz tudo errado, aí sai daquela cidade, vai para outra, encontra outra mulher, faz tudo errado, e assim vai pulando. Mas a consciência não apaga. Você pode ir para onde você quiser, ela vai atrás de você. Faz um erro no grupo do Caio Fábio, aí vem para o grupo do Akel, faz um erro no grupo do Akel, aí vai para casa e faz o grupo sozinho. E aonde ele vai de grupo a grupo, ele vai fazendo erro. E ele não corrige nenhum erro. Se você fosse um cristão, você voltava lá no Caio Fábio, pedia desculpa. Você vinha aqui no Akel, abraçava, ficava em paz e pedia desculpa. E seguia teu caminho. Quem entendeu? Você tem que estar em paz com o teu passado. Essa carta de Filemão significa isso para nós. Estar em paz com o nosso passado. Há muitos cristãos que não podem entrar na mesma fila do banco que outros cristãos. Há muitos cristãos falsos hoje, porque nenhuma sinagoga ensina isso. Nenhum culto, nenhuma pregação ensina o que eu estou ensinando. Porque o negócio deles é com Deus, o Deus imaterial, invisível, que está lá em cima. Eu já adorei Ele, já orei para Ele, já jejuei para Ele, já falei com Ele, já me dobrei diante dEle. Com os homens aqui eu faço o que eu quiser. Com os homens aqui eu faço o que eu quiser. Nunca entenderam matemática de Deus, o Deus horizontal. Aí você sai na rua, mas não pode estar no mesmo lugar que determinada pessoa. Se no grupo virtual ou presencial entrar determinada pessoa, você sai, bloqueia, exclui, foge. Você tem medo de sentar com certas pessoas. Você jamais chegaria perto de certas pessoas. Tem cidades que você passa longe. Tem grupos que você passa longe. Tem páginas que você passa longe. Tem famílias que você passa longe. Tem casas, tem endereços. Tem pessoas que você não quer nunca mais ver na tua vida. Sabe o que é isso? Falso cristianismo. Vocês já viram algum padre e pastor falar isso? Olha, se você viu, chama ele para o ex porque ele é ex. Mas agora ele se arrependeu de verdade. E como um cristão verdadeiro, ele é útil para mim, deixou de ser inútil e para você novamente. Agora escreva aí a dualidade de inútil para útil, metanoia. De fugitivo para reencontrado, reconciliado, perdoado, amigos. De escravo para irmão, para fráter, para cristão, para irmão em Cristo Jesus. Escreveu aí essa dualidade? Que lindo! Envio Onésimo de volta a você, Filemão, como se fosse o meu próprio coração. Receba de volta ele. Vamos consertar o passado para andar para o futuro? Não fuja do teu passado, não vai fazendo erro aqui e ali, se desviando de pessoas, se afastando de pessoas, porque desse jeito você não vai chegar no reino. Eu digo mais, se você tem problema com alguma pessoa que você não pode nem olhar para ela, nem falar com ela, nem ter contato com ela, nem ter relacionamento com ela, eu vou lhe dizer uma coisa, se os seus olhos fecharem hoje, se a sua matéria exaurir hoje, se você morresse hoje, na EQM, experiência de quase morte, ou na pós-morte, você veria imediatamente uma luz no fim do túnel, e atrás dessa luz você veria a imagem de
cada pessoa que você tem mágoa, de cada pessoa que você evita, de cada pessoa que você se afastou, de cada pessoa do teu passado que você não tem contato, todas as pessoas que você cortou o relacionamento, todas as pessoas que você quer vingança, se você morresse agora, elas apareceriam atrás da luz do fim do túnel. Preso por causa da verdade. Ou seja, por mim ele já ficava aqui, trabalhando para mim, na missão da verdade. Eu pego as doações aqui, dou uma ajuda de custo para ele, porque ele vai trabalhar onde? Vai fazer o quê? Um ex-escravo fugitivo. Mas eticamente, quis primeiro pedir sua permissão. Olha a ética de Paulo. Pois você é ainda o patrão e o dono de Onésimo, cumprindo a lei da terra. Peço o perdão e a liberdade de Onésimo. Perdoe o que ele fez para você e conceda a liberdade para ele. Conceda liberdade para ele. Pois nada pode ser forçado, mas tem que ser orgânico. Tem que ser espontâneo. Olha só que lindo. Paulo dizendo, eu podia impor isso como teu professor, mas eu estou pedindo educadamente, você é o dono dele ainda, pela lei. Legalmente você é responsável dele. Mas eu peço a você, perdoe o que ele fez no passado, receba ele novamente, receba essa carta e dê liberdade para ele. Liberte. Sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, como irmão em Cristo agora. Quem sabe você não o receba não mais como um escravo, mas acima de escravo, como cristão, um irmão em Cristo. Irmão significa verdadeiro. Para mim, ele é um irmão que amo muito. Peço que o considere como eu o considero, como um irmão que amo muito. Tanto como homem, humanamente falando, como pessoa, quanto como principalmente cristão. Se você me considera um companheiro da fé, da verdade, receba ele novamente como se estivesse recebendo a mim. E mais do que isso, receba ele como se estivesse recebendo Jesus. Tudo que ele furtou para poder fugir, todo prejuízo deixou para ti, peço que coloque tudo na minha conta. Eu pagarei. Essa expressão eu pagarei era a expressão usada no primeiro século, quando alguém tinha dívida, colocava lá na cédula, eu pagarei. Eu pagarei. Olha que lindo. Paulo está dizendo, eu vou pagar. O prejuízo que ele lhe deu eu pago, mas perdoa ele.
Paulo. Escrevo com as próprias mãos de próprio punho. Eu assino, eu pagarei. Mesmo que eu tenha apresentado a verdade e a vida eterna para você, Filemon, que não tem preço que pague. Aqui Paulo, educadamente, sabiamente, coloca Filemon um pouco na parede. Com um jeitinho todo especial. Ele diz o seguinte, lembra que a maior riqueza você ganhou através de mim. A vida eterna. Eu lhe apresentei a verdade e abri seus olhos. Você é rico na terra. E depois? E no mundo imaterial eternamente? Então, se eu te apresentei essa riqueza como teu professor, e não tem preço que pague, e essa dívida seu professor é muito maior, eu pagarei a dívida de Onésimo. Olha só, mesmo que eu tenha apresentado a verdade da vida eterna para você, Filemon, que não tem preço que pague, essa dívida para com seu professor é muito maior, mesmo sendo maior, eu pagarei a dívida de Onésimo. Ou seja, eu poderia dizer para você, olha, eu sou teu professor, te trouxe para a verdade, então perdoa ele. Aí ele está dizendo, não, é verdade que eu sou teu professor, é verdade que eu te apresentei a verdade, é verdade que você terá a vida eterna através do meu esforço, do meu trabalho, mas tem uma coisa, mesmo assim, eu vou pagar o que Onésimo fez para ti. O único pagamento que quero neste momento é que perdoe Onésimo. Com isto, você me deixará muito feliz. Escreva essa carta com a certeza de que não só atenderá o meu pedido de amor, mas que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, um quarto. A hospitalidade de Filemon era muito grande. E agora Paulo dá mais uma pressionadinha. E diz o seguinte, se você não fizer o que eu estou pedindo, eu vou te dizer, se eu sair dessa prisão aqui, eu vou te visitar, hein? Você vai passar algum constrangimento. Tudo bem que eu não posso impor. Com sabedoria, Paulo está indo. Além disso, prepare-me um aposento, porque tenho esperança de sair da prisão e poder visitá-lo. Epáfras está me fazendo companhia na prisão por amor a Cristo. Ele também envia saudações. Isso aqui é interessante porque nós já vimos que isso aconteceu com Arquipo, Aristarco, Epáfras. São pessoas que voluntariamente se prendiam com Paulo na cela, e servindo ele no que ele precisasse, escrever alguma coisa, auxiliar porque ele não enxergava, falar das coisas, enfim, como arauto, enviar mensagem para alguma região, passar instruções, ou a própria companhia, pela tristeza de estar ali abandonado para morrer numa prisão injustamente. Então eles revezavam, como pessoas que revezam no hospital, eles revezavam. Marcos, que já está reconciliado, como nós vimos ontem na carta de Titus. Aristarco, Demas, aquele que abandonou Paulo mais tarde para o mundo material, em busca de dinheiro em Tessalônica, como nós vimos ontem. E Lucas, seu irmão médico, meus companheiros de missão também enviam saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja na consciência de todos vocês. E aqui encerram os 25 versículos desse único capítulo original de Filemon. Que lindo trabalho de Paulo
ética, moral, caráter, epístola, carta. Evoluíram, enxergaram, aprenderam. Tenham Paulo como exemplo. Que homem. Está aqui, ó. Não é minha preferência. Alguém diz assim, que você gosta muito de Paulo. Não é porque eu gosto, não é porque eu quero. Olha quem ele é. Cristo está nele. Vamos agora começar mais uma missão aos Hebreus. Chamem todos. 13 capítulos começam em 4 graus agora aos Hebreus. Os templos com caridade. Agora, as manifestações são com caridade. Se nos deixarem entrar, manifestamos a verdade dentro das sinagogas. Se não deixarem, manifestaremos no pátio dos templos com caridade.